Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a parte 2 da aula passada, o Exército na Consolidação do Império. Neste programa nós vamos falar, não vamos abordar o tema da obra de Adriana Barreto de Souza, O Exército na Consolidação do Império, um estudo sobre a política militar conservadora de 1831 a 1850. Sobre a necessidade desta obra, de estudar essa obra, eu já falei na aula passada. Agora eu quero trazer alguns dados aqui, porque esses dados efetivamente não são dados, né? Esses dados não são fornecidos, nas escolas, né? O brasileiro conhece muito pouco da história da sua pátria, da sua nação. E isso é um infortúnio, né? E nós temos também, além de uma educação escolar bastante deficiente, nós temos também uma sequência de revisões historiográficas muito sérias, né? Que permitiu um descolamento da realidade documental. Eu já falei por diversas vezes e torno a repetir. Quando nós vamos pegar os documentos de fontes primárias em Portugal, o Brasil esteve unido à coroa portuguesa até 1822. Então, esta documentação do que foi escrito sobre o Brasil pertence à coroa portuguesa, né? Se nós quisermos efetivamente saber o que foi escrito sobre o Brasil, por óbvio, a gente tem que voltar a Portugal, né? Aonde estão essas fontes. Porque o que vai acontecer? Depois de 1822, o Brasil vai começar a promover uma série de reformas nesses documentos, com a impressão de obras, inclusive, de autores que eram portugueses, né? Porque todo mundo que nasceu até 1822 era português. Ou era português de Portugal, ou era português da América, né? Então o Brasil vai começar, depois de 1822, a produzir uma literatura panfletária. E aqui é uma crítica séria. Panfletária no sentido de panfleto, no sentido de que ela está descolada da realidade. E ela passa a ser interpretada não com base nos dados, ela passa a ser interpretada com base em ideologia, né? E esta literatura panfletária é que veio a dominar e domina até hoje, em grande medida, o que está escrito e o que é pensado sobre Portugal e a relação do Brasil com Portugal, né? Bem, um desses panfletos diz respeito exatamente à ideia de exército que nós temos, né? A marinha portuguesa foi uma marinha extremamente poderosa. Nós nos esquecemos disso, não é? Foi uma marinha que tinha uma técnica de navegação única no mundo, desenvolveu, haja vista a ciência dos descobrimentos. É preciso levar isso em perspectiva. Depois que o Brasil se separa de Portugal, a marinha brasileira simplesmente entra em ocaso. E surge com uma força absolutamente violenta a facção do Exército. A aeronáutica brasileira é praticamente inexistente, por exemplo, né? Então, quando se fala em Forças Armadas Brasileiras, o grande destaque é para o Exército, efetivamente. Não é nem para a Marinha, nem para a Aeronáutica. Mas como que o Exército adquiriu essa força intensa, né? Como é que o Exército veio a se intrometer na política? É sobre isso que eu quero hoje comentar um pouquinho, né? Bem,
vamos começar aqui com uma questão. Dom Pedro I tem uma atuação singular, torno a frisar esse aspecto mais uma vez, porque ele é muito importante. Dom Pedro I é o príncipe, será o futuro monarca, que num ato translocado, aparentemente, dá um golpe em si mesmo, na sua própria coroa. Dom Pedro era o herdeiro presuntivo era o herdeiro da coroa portuguesa. Na morte de seu pai, Dom João VI, ele herdaria aquele grande império ultramarino, que pegava as Américas, pegava a África e pegava a Ásia. O sujeito dá um golpe nele mesmo, né? E fica só com o Brasil, numa situação extremamente complexa. Então, isto tem que ser colocado com toda a ênfase, porque de fato constitui um ato que não tem nenhuma explicação lógica, a não ser que a gente alargue o cenário histórico e tente entender o que está por trás de Dom Pedro. Bem, então a palavra correta que se aplica ao movimento de 1822 é separação. Porque o Brasil era Reino Unido junto com Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil não era colônia de Portugal, nunca foi. O Brasil sempre foi província ou estado português e depois será Reino Unido. Então, em 1822, dá-se a separação do Brasil de Portugal. Independência, inclusivamente, é um termo da literatura panfletária. Bem, Dom Pedro dá esse golpe na sua própria coroa. Os indivíduos, as maçonarias e as carbonárias da vida, a elite local, né? Esse é um movimento internacional com forte entrada no Brasil. A independência, a separação do Brasil, portanto, ela tem um forte componente de influência externa, que é minimizado, né? Bem, Dom Pedro depois o projeto é anexar Portugal, que é um projeto igualmente ensandecido, porque se Dom Pedro será o rei, por que vai se criar, não é, uma contenda com o próprio rei para tentar ocupar os territórios que serão naturalmente dele? Não tem sentido nenhum, né? É porque o rei tinha voltado, um dos argumentos, o rei tinha voltado para levado a coroa de volta para o Portugal continental. Pois bem, uma vez que Dom Pedro assuma, ele traz a coroa de volta para o Brasil, qual é o problema? Teoricamente, nenhum. É muito mais simples do que ele promover uma guerra com os próprios parentes, né, para anexação de um governo, para a tomada de um governo que seria naturalmente dele. Então a coisa não faz sentido sob nenhum aspecto, né? Bem, então Dom Pedro dá o golpe da separação. Depois existe um projeto financiado por um banqueiro judeu chamado Mendizábal, para criar a chamada União Ibérica, não é? O Império Ibérico. Dom Pedro seria o imperador da Ibéria. Eu já falei também sobre isso. É preciso entender muito bem o que significa isso, porque significava também a anexação de Espanha, que era uma coisa muito complexa para a execução daquele projeto. E Dom Pedro não abdica da coroa. Ele é forçado a abdicar. Aqueles que o colocaram no poder forçam a abdicação e jogam ele para Portugal para ele fazer a Revolução da Ibéria em Portugal, e fazendo a Revolução da Ibéria, depois o Brasil entraria. Quer dizer, não, era um negócio... Olha, eu vou te dizer, não tem explicação.
lógica, para a ideia de Jerico do que foi aquilo. Mas aconteceu, né? Bem, depois Dom Pedro tenta, e ele assina um termo, uma carta, de que ele não volta ao Brasil. Depois ele tenta anular a carta que ele próprio fez. Tá claro? Bem, ele vai embora e ficam, evidentemente, indivíduos aqui dentro a favor de Dom Pedro, né? Primeiro, não a favor da regência, né? do período regencial que se estabelece aqui, com a mão de ferro do Feijó. Dom Pedro depois primeiro tenta voltar ao Brasil, ele vai faz uma guerra enorme com o irmão dele, com Miguel, cria um problema imenso, né, em Portugal e na Europa, com repercussões seríssimas. Depois ele tenta voltar ao Brasil e eles falam para ele desistir, ele está proibido de vir ao Brasil. Alguns significados da suposta abdicação de Dom Pedro, né? Primeiro, de fato, o Brasil, isso Dom Pedro consegue, né? O Brasil, junto a Dom João VI, Dom Pedro consegue a separação, né, do Brasil de Portugal. Isso é um ponto. Com isto, este ato permite, com a consolidação da separação, este ato permite que a chamada aristocracia rural brasileira, preste atenção, a aristocracia rural brasileira, a maçonaria e os militares, juntamente com a chamada aristocracia de toga, controlasse diretamente o poder político sem a intermediação do imperador. Então, quando Dom Pedro II, já na maioridade, assume o governo, né, o país já é controlado por uma elite que entendia que o imperador era simplesmente uma figura manietada e que atrapalhava o processo. O objetivo deles, desde o início, sempre foi a construção da república. Eles não queriam o império. Dom Pedro I foi colocado ali naquela condição de separação porque eles não conseguiram outra forma de criar a separação. Então botaram Bragança ali figurativamente. Mas Dom Pedro II também era tido por eles um estorvo. E a opção, a ideia, sempre foi eliminar o império. Nunca foi continuar, nunca foi manter a monarquia. Diferentemente da Inglaterra, hein? Tá? Então existia uma elite brasileira que assume o poder. Bem, com a ausência de Dom Pedro, vai haver, digamos, o Brasil estava fracionado em diferentes partes, com interesses completamente distintos de poder. Então vai haver uma união, né, no período da regência, união entre aspas, entre esses grupos, onde o período da regência e o império também vai ser um período coalhado de lutas internas entre esses grupos, porque cada grupo busca impor a sua orientação política aos demais, né? Então o período regencial, portanto até Dom Pedro II assumir, ele é marcado por uma agitação muito grande, por uma crise política cotidiana, né? Por revoltas armadas, tanto na capital, que era o Rio de Janeiro naquela altura, quanto nas províncias. É um período muito intenso, com muita revolta, né? Então, a gente tem aqui, digamos, duas grandes frentes, que é o avanço liberal e o regresso conservador. É essa frente do regresso conservador que cria o exército de Caxias, como nós vamos entender depois, conforme eu falei no programa passado. O avanço liberal, ele tem, digamos, um componente muito forte de atuação de 31 até 36, né? O regresso conservador vai de 36 a 1840. Tá claro? Bem, então, tanto em um grupo quanto em outro,
nós temos o avanço liberal, sobretudo no avanço liberal, uma atuação política, né? Então, quando se fala em Câmara dos Deputados ou Senado naquela época, não eram políticos eleitos. É preciso entender isso. Era gente que fazia parte da elite política, jurídica, agrária do Brasil, que compunha a Câmara e o Senado. A imprensa, que era marcadamente maçônica, né? E gente da alta sociedade. Tá? Bem, o que essas frentes, o avanço liberal e o regresso conservador, fizeram? Eles fizeram uma Constituição. Dom Pedro I já havia feito uma Constituição. Nessa Constituição, ele desmontou a estrutura federativa que o Brasil vivia. E ele centralizou o poder. Tá? Então, o avanço liberal, teoricamente, buscava a reposição do federalismo, mas aí você fala, mas qual federalismo? E a descentralização do poder. Mas você fala, mas qual descentralização? Porque o avanço liberal era pró-Dom Pedro I. Mas se Dom Pedro I é exatamente o sujeito que destrói o federalismo, o que eles estão buscando? O federalismo significa exatamente aquela visão, mais ou menos, que os Estados Unidos deram. Quer dizer que você tem estados e municípios muito fortes e a União, né, o Executivo Federal Nacional, ele não tem tanto poder. Dom Pedro I criou exatamente o inverso. Então o Brasil funcionava como uma federação, né, e como uma república. Tá? É preciso ter isso em perspectiva. Até 1822, Dom Pedro I destrói isso. As reformas políticas que o Brasil fala agora, século XXI, que está precisando, e está precisando mesmo, né, que se faça, é exatamente a instituição de municípios fortes e de estados fortes. Porque grande parte da bandalha do Congresso Nacional é porque o dinheiro dos estados e dos municípios vão para o Executivo Federal, o Executivo Federal senta em cima desse dinheiro e, para devolver aos estados e municípios, que são os grandes produtores, porque a nação não produz nada, o governo federal negocia a liberação das verbas e entra grande parte do sistema de corrupção que a gente vê no Brasil. E o subdesenvolvimento, e a bandalha, e ao mesmo tempo o grande poder do Congresso Nacional. Não é? Então, isso foi o que aconteceu, digamos. Entre as perdas do Brasil, quando se separa de Portugal, nós temos isso. Né? Nós temos o início da centralização do Estado. Tá? E, portanto, por conseguinte, o decreto, a morte das províncias e das câmaras municipais. Bem, o que o chamado regresso conservador passa ele tem uma linha diferente do avanço liberal. O regresso conservador tem o objetivo de manter o poder centralizado. Tá bem? A cafeicultura, né, vai adquirir uma proeminência muito grande no período do Império. Né? Ela foi incorporada à economia brasileira. E com um especial destaque para o Rio de Janeiro. E depois que o café no Rio de Janeiro já não está lá muito bem das pernas, aquilo migra para São Paulo. Aí você fala, mas o que Minas Gerais produzia então? Né? Bem, então nós temos uma regência trina. Até Dom Pedro II assumir, a gente tem uma regência trina, né? Que era formada por um militar e por 2 deputados.
Bem, quando essa regência assume o governo, o poder estava sendo disputado por grupos políticos diferentes. O padre paulista Diogo Antônio Feijó, que foi o homem mais poderoso desse período, ele gerou muitos conflitos. A gente vai ver vários padres envolvidos tanto na maçonaria quanto embora a igreja condenasse, não é, a maçonaria. Eu já falei isso também, a igreja tem mais bulas papais condenando a maçonaria do que condenando o comunismo, né? Bem, então nós temos vários padres participando das maçonarias, do golpe da independência e depois da implantação da república, lutando contra o imperador, né? O padre Antônio Feijó, então, foi um homem extremamente poderoso. Grosseiramente, quais eram os grupos políticos das regências? Os chamados caramurus, os chimangos e os farroupilhas, né? Os caramurus eram um grupo que defendia a volta de Dom Pedro, liderado por Zé Bonifácio e os irmãos dele, né? Você tinha comerciantes portugueses, funcionários públicos e alguns oficiais do exército. Os chimangos eram os proprietários, os chamados liberais moderados, né? Eram os grandes proprietários rurais. Esse era o grupo liderado pelo padre Antônio Feijó, né? Então, o que eles pleiteavam? A manutenção dos privilégios das elites do Nordeste, do Rio, de São Paulo e Minas. Eles assumiram o poder e eles simplesmente queriam a manutenção desses privilégios. Não havia nenhuma preocupação com o Brasil, hein? Havia a preocupação com a manutenção dos seus privilégios. E a gente tem os farroupilhas, que eram proprietários rurais, também, profissionais liberais, militares, funcionários. E essa gente queria uma autonomia maior para as províncias, né? A nacionalização do comércio, o que se entende por isso, não é? Isso é uma invenção também, o comércio era internacional. Não, se o Brasil fazia parte de Portugal, da coroa, o comércio pertencia à coroa. Não tinha essa coisa de nacionalizar o comércio. Então isso aí é uma pendenga, é uma outra pendenga, é uma outra falácia, um outro mito histórico. E eles defendiam claramente, uma parte deles, a república. Todos eles defendiam a república, tá? Todos. Só que eles entendiam que naquele momento não era possível implementar a república. Bem, em todos eles, a gente tinha militares participando, a gente tinha funcionários públicos, padres, né? E profissionais liberais, né? Mas especificamente os liberais moderados, ou os chimangos, né? Era um grupo que de fato pleiteava a manutenção dos status e dos privilégios daquela elite que faz o golpe da separação, né? Bem, então nós temos basicamente esses três grupos disputando o poder. Nenhum deles a favor do Brasil. Todos a favor dos seus interesses, né? Bem, então havia partido político? Não. Se pode falar na existência de partido político durante o período. Eram agremiações, eram facções, né? De esquerda, digamos, e de direita, né? Curiosamente, os partidos liberais, tanto o exaltado quanto o moderado, sobretudo o exaltado, que era a chamada esquerda liberal, né? A esquerda liberal, preste atenção a isso,
que queria a instauração da República. Ela queria o federalismo. Ela queria a democratização do sistema eleitoral. E ela queria o comércio. Né? A direita, que eram os grandes fazendeiros, não queria fazer alteração socioeconômica nenhuma. E ela esteve no poder e se dividiu. Foi a partir desta direita liberal que surgiu o chamado regresso conservador. Essa direita esteve no poder durante o período do avanço liberal. Era composta basicamente de grandes fazendeiros e maçonarias. E não queria, repito, não queria nenhuma alteração socioeconômica. Portanto, pleiteava a centralização do poder, sim. E era uma direita de métodos policialescos. Ela sempre utilizou o exército e a marinha para reprimir qualquer tipo de revolta. E quando se fala em reprimir, é reprimir mesmo. Lembro mais uma vez a história de Canudos, em que Canudos, eles mataram todo mundo. A história do exército brasileiro é uma das coisas mais sangrentas na história do Brasil. Né? Bem, e você tem um chamado Partido Restaurador, uma direita conservadora, né? Que teoricamente é aliada de Dom Pedro, mas depois da morte de Dom Pedro, porque Dom Pedro morre cedo, ele morre em 1834 no Porto. E depois da morte de Dom Pedro, evidentemente que não faz o menor sentido a continuidade disso, né? Bem, então vamos lá. De onde surge o exército? O exército é feito pelo regresso conservador, tá? O chamado Exército de Caxias, conforme nós falamos na aula passada. Esse regresso conservador, ele é uma divisão, é uma facção desses grandes fazendeiros de terra, dessa elite que assume o poder, que foi um dos grandes efeitos da separação do Brasil de Portugal. Você tem uma elite rural que assume o poder. Ficou claro? Bem, então o regresso conservador, quando ele se separa, cria uma crise interna. Então você tem uma elite rural que briga com ela mesma. Aí essa elite se separa em frentes. Essa frente do regresso conservador se abre em mais frentes ainda. Então eles vão ter os Luzias e os Saquaremas. Tá? É o nome que eles vão ficar conhecidos. Luzias e os Saquaremas. Os Saquaremas, eles tinham o objetivo de manter um governo forte, um governo centralizado e de reprimir militarmente qualquer rebelião provincial. Eles não admitiam independência das províncias e dos municípios. Era um governo autoritário, autocrático. Veja, isso naquela altura é muito curioso, porque é exatamente essa centralização do poder monárquico que está correndo pelo mundo todo. Né? Então aqui eles depõem o imperador para continuar com uma estrutura centralizada, mas na mão deles. Só que eles precisavam de um monarca para fazer de conta de que aquilo era uma monarquia. Então, o Segundo Império é uma monarquia fake sobre todos os aspectos. Se o Segundo Reinado teve algumas virtudes, essas virtudes são mais em razão das virtudes pessoais do imperador, portanto de Dom Pedro II, do que do modelo político do império, que era péssimo, horroroso. Mas a figura do imperador conseguia se sobrepor, em parte, a este hibridismo, a essa má formação, a essa anomalia que é chamada de império, que era uma coisa tenebrosa, em termos jurídico, político, administrativo, econômico, tudo.
né? Bem, os Luzias aceitavam, digamos, a monarquia constitucional, desde que respeitada as chamadas medidas liberais. Seja lá o que for que eles entendem por isso, tá? Uma característica que nós vamos ver na elite brasileira é que ela vai usar termos, não é? E conceitos, palavras que existem, mas ela vai dar significados e significantes. Ela vai dar os significados e os significantes que ela quiser. Portanto, ela vai inventar. Então, quando você fala assim, o que significa medida liberal aqui? A palavra liberal, como liberalismo e neoliberalismo, sempre esteve ligada à esquerda. Nunca foi à direita. Aí você fala, mas o que é essa esquerda? O que é esse liberalismo? O que eles defendem? Então você faz uma tabela, coloca o que eles defendem e o que no resto da Europa, os próprios criadores do conceito liberal entendem. Vocês vão ver que são coisas completamente distintas. Você fala, mas o que é isso? Né? Então, repetindo, do regresso conservador, regresso conservador é o grupo de elite, em grande medida ruralista brasileira, elite ruralista, militar e de sociedade secreta, que briga entre eles mesmos, que é um poder centralizado. Eles brigam, se dividem e existe dentro deles uma outra divisão, que são os Saquarimas e os Luzias. Bem, o que vai acontecer? Dom Pedro I já havia feito uma reforma no exército. Tá claro? Durante o período regencial, esses grupos todos que brigavam, eles também tinham em mente que o exército que Dom Pedro havia reformado também não era confiável. Então, esses indivíduos, essa elite, usavam o exército para reprimir as manifestações populares. Muitas vezes, esses soldados, que eram gente da elite, na maior parte, mas alguns do povo, eles sentiam as dificuldades do povo e juntavam-se ao povo em atos de rebeldia contra essas elites. Bem, como é que essa elite ruralista resolveu esse problema? Eles criaram a Guarda Nacional em 1831. Eu já falei sobre isso. Isso foi a primeira modificação. Dom Pedro estava vivo. Né? Dom Pedro vai morrer em 1834. Essa Guarda Nacional, ela é formada por cidadãos de alta renda. Só podia entrar na Guarda Nacional quem era rico. Né? E entrava na Guarda Nacional brasileiros na faixa etária de 21 a 60 anos. E com uma renda anual mínima de 100 mil réis. Era muito dinheiro. Né? Bem, então veja. O que um sujeito com 60 anos de idade vai fazer parte de uma Guarda Nacional? Esse é o primeiro ponto. Essa Guarda Nacional tinha uma característica. Ela era uma milícia provincial. Tá? Então, o próprio governo que deu o golpe entregou aos fazendeiros, portanto, os golpistas entregaram a eles mesmos, e sobretudo aos fazendeiros mais ricos. Preste atenção aqui. O governo golpista entregou aos fazendeiros mais ricos a patente de coronel da Guarda Nacional, que era a patente mais alta de todas as patentes. Eles já tinham dado um golpe, tomando posse das sesmarias, essa elite rural. Então, cada fazendeiro coronel, dono de milhares de alqueires, organizava um destacamento na sua região, um destacamento militar, bancado pelo Estado brasileiro,
composto de homens da sua confiança, e alocavam um pouquinho dos recursos próprios. E com isso, eles adquiriram um enorme poder local. É a partir desta ação da Guarda Nacional, criado pelos golpistas pós-1822, que surge o coronelismo brasileiro. Tá bem? O coronelismo brasileiro não tem nenhuma relação, com a coroa portuguesa. Zero de relação. A elite agrária, fazendária, dona de imensas extensões de terras, não tem nenhuma relação com a atuação da coroa portuguesa. Zero. Isso tudo é uma excrescência político-administrativa criada por aqueles maçons, aquela elite política e aquela elite jurídica e militar que assumiu o Brasil depois de 1822. Aí, evidentemente que isso vai enfraquecer o Exército Nacional. Essa Guarda Nacional durou 90 anos. Preste atenção a isso. Ela foi de 1831 a 1922. E evidentemente que se ela dura 90 anos, 1922 nós já estamos na República, com quase 30 anos de República. Foi isso que ajudou a manter os privilégios, a riqueza e o poder dos grandes fazendeiros, uma concentração de renda cada vez maior, né? A consolidação de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais como os grandes estados ricos do Brasil. A sede do Império estava aqui, né? Então, evidentemente, onde está a sede do Império, você tem um maior investimento, digamos assim. A elite, grande parte da elite está ali. Até hoje, o Brasil tem o chamado Vale do Café, na região do Vale do Café, 200 fazendas históricas. São as fazendas históricas mais chiques do Brasil. Né? Tá tudo no Rio de Janeiro. Depois é que chegou a vez de São Paulo. Tá? Ora, então nós temos todas aquelas aberrações, por exemplo, o problema da abolição da escravatura, nós temos o problema do incêndio na documentação do Império, né, que é mandado fazer para não pagar nenhum fazendeiro e, sobretudo, não indenizar nenhum preto alforriado. Né? Então, nós temos uma questão muito séria. Essa Guarda Nacional, ela vai consolidando o poder dos grandes coronéis do Norte e Nordeste. Você tem uma extensão de terra violenta. Tá? Então, o coronelismo é algo, é uma forma de relação entre o antigo senhor de engenho, né? Que vai ficar presente, muito presente no Nordeste, por inúmeras razões. Agora, é preciso entender isso. Foi o governo do golpe que entregou aos fazendeiros mais ricos, no Brasil inteiro, a patente de coronel da Guarda Nacional. Então, você tinha um exército que atuava e você tinha uma milícia privada. Ora, na Idade Média, como é que Portugal tinha? Isso era, de certa forma, um modelo que vicejou durante a Idade Média. A coroa não tinha exército, né? As coroas. Cada nobre local, cada condado, cada ducado, cada reino, cada príncipe tinha o seu próprio povo. E, via de regra, a milícia militar na Idade Média era formada pela alta nobreza também. Por quê? Porque era quem tinha dinheiro. Você ter cavalo, ferramentas,
armaduras e armas, né, e dinheiro para poder sobreviver em guerras, o pobre não tinha condição de fazer isso. Então, em sua grande medida, a estrutura militar do período medieval era composta pela própria nobreza. Os segundos filhos, os terceiros filhos. O primeiro filho era quase sempre o herdeiro daquele reino, né? E os segundos e terceiros filhos, ou eles iam para a igreja, não é? Ou eles iam para a composição do exército. E havia um recrutamento de base, que era um recrutamento ali para a população mais pobre. Mas essa população mais pobre, por exemplo, não tinha direito ao uso de cavalo. Bem, agora, então a defesa dos territórios era feita pela nobreza local. Então esses senhores tinham muito poder. Era feita e era financiada. Não era financiada pela coroa. A coroa, num determinado momento, cobrava imposto, mas ele nunca era suficiente. Então o que está... Essa milícia provincial, ela tenta reeditar de uma forma absolutamente ridícula a ideia das milícias da Idade Média. Né? Sem, evidentemente, compromisso nenhum com defesa pátria. Essa milícia tinha o compromisso da defesa do seu território, do privilégio daquele grande senhor de engenho, daquele grande coronel. Né? Então nós vamos ter gente muito rica no norte, no nordeste e no sudeste, né? Com uma guarda própria. Bem, depois nós vamos ter um problema que vai ser criado entre o Estado, que o Exército passa a ser uma força nacional, e as polícias militares. Isso tudo é um desdobramento desse negócio, tá? Agora, o que havia durante o período da coroa portuguesa? Essa estrutura. Você tinha que é a estrutura medieval. Você tinha uma nobreza local, né, que era obrigada, ela tinha uma dotação de terra, mas ela era obrigada a fazer investimento no local, a botar aquele local para expandir. Tinha que alocar recurso e fazer defesa. Portugal sempre foi um estado muito pequeno. Então isso era não era uma virtude só da coroa portuguesa. A Europa como um todo funcionava mais ou menos dessa forma. Mas especificamente Portugal, porque Portugal sempre foi um país pobre, digamos assim. Né? A coroa nunca foi uma coroa rica, nem em homens, nem em armas. Era um país pequeno, com poucos homens em arma, e a nobreza estava sempre encarregada de fazer investimento local. Tá claro? Isso é uma coisa muito diferente, hein, da ideia que a gente tem hoje. Hoje você tem uma empresa, o governo vai dar subsídio, dar isenção de impostos para uma determinada empresa, uma big empresa. A empresa vai lá, por exemplo, a Mitsubishi vai lá e se instala em Catalão, sei lá, em Goiás. Só que o governo não obriga a Mitsubishi a investir no município de Catalão. Compreendeu? Ele dá ali o subsídio, a empresa ganha muita grana, importa tudo do Japão, fabrica, só monta o carro ali, produz uma pecinha ou outra, mas ela não investe no município. Muito pouco, ela não dá uma contrapartida, vamos falar assim. Bem, resultado disso é que a empresa fica muito rica e o município pobre. Não era essa a lógica que existia na coroa portuguesa. Quando um nobre era encarregado de uma região, ele tinha que investir na região. Fisicamente, né? Então ele funcionava como um prefeito, como um governador local. Por isso os municípios eram fortes. Tá? Você tem a chamada municipalização, né? E as províncias. E eles tinham autonomia legislativa, de tal forma que mesmo o governador tinha, às vezes, não podia interferir nas decisões que eram tomadas no município, e nem tampouco o rei. Então havia uma autonomia dos municípios que era uma coisa muito intensa.
O golpe da independência quebra isso tudo, tá? Então, quando eles vão criar essa milícia provincial, eles não estão reeditando nem o modelo da Idade Média, nem o modelo da coroa. Eles criam algo, uma imagem, um simulacro daquilo, mas é para defesa do privilégio do senhor coronel. Eu estou frisando bastante esse ponto, para a gente entender a imensa diferença. Então, os grandes problemas, aí vem o Raimundo Faoro dizer que o problema do patrimonialismo público brasileiro está na coroa portuguesa. O Raimundo Faoro é um grande estudioso, sem dúvidas, mas ele criou uma mentira de uma proporção abissal. Não é? O Sérgio Buarque de Holanda, que foi um grande estudioso, sem sombra de dúvida, criou outra mentira de que os portugueses não sabiam construir cidades. Né? Então, mesmo os grandes estudiosos brasileiros, é incompreensível, não é? a atitude que eles tomam face à documentação da coroa. Para defender o golpe da independência, eles defendem as mentiras todas que são pregadas. Então, a concentração de renda do Brasil vem depois de 1822. Tá? E essa concentração é extremamente problemática, porque de fato a gente vai ficar, veja, até hoje é assim, você fica com um contingente de coronéis no Nordeste, Norte e Nordeste, que tem, essa gente ainda tem uma força muito grande, né? Um povo adestrado ao coronelato, quase que num processo escravagista, um tipo de escravatura mental, né, social. Você tem poderes políticos muito grandes, que ainda hoje os grandes centros de decisão é Rio, São Paulo e Minas, não é? Em qualquer eleição a gente vê isso de uma forma muito clara. E aquelas mentiras que os institutos de pesquisas contam. O Brasil está dividido entre Nordeste e Centro e Sudeste. Não há uma divisão. Você tem grupos que ainda hoje disputam essa estrutura que foi criada no período do Império. Tá claro? Então, no período do Império, nós temos uma consolidação de uma elite jurídica, né? Uma consolidação de uma elite política criminosa, que não pensa no Brasil, ela pensa nos seus próprios privilégios locais e nos seus interesses. E nós temos a consolidação de uma elite militar. Tá? Bem, isso é a partir, digamos, desse grande imbróglio, nós temos um embrião, não é? De um problema. Tá claro? Depois disto, um ponto importante, né? Essa estrutura que se forma, a despeito futuramente da criação da República, essa estrutura política, ela não se dissolve. E é ela que a gente vê até hoje atuando. Né? Então, finalizando, em razão desse modelo, nós vamos ter, a partir de 1822, os militares se intrometendo cada vez mais na política. Tá claro? Porque tanto a força policial, né, a força nacional, digamos assim, né, quanto o próprio exército, quanto as próprias forças armadas, tanto a criação da Guarda Nacional, tanto a criação da Guarda Nacional,
quanto à criação das Forças Armadas, serão forças que são criadas não para defender a nação. Pelo contrário, elas têm a formação de base de que o próprio povo é inimigo dos interesses dessa elite, seja ela agrária, hoje é a elite do agro, né? Seja ela bancária, financeira, empresarial, seja ela política, seja ela jurídica. Então nós temos uma mentalidade sociocultural, político-administrativa, que surge e é fomentada na mesma linha há 200 anos. É preciso que se entenda isso. Tá claro? Bom, então, nós vamos ter a criação, portanto, de estruturas de força, né, que tem poder de fogo, que é concebida dentro da ideia do inimigo interno. O povo é o inimigo interno. E esses próprios militares ou policiais, com o passar do tempo, eles passam, né, como por uma revolta interna, em que eles passam a se revoltar contra seus próprios criadores. Aí eles querem o protagonismo de serem os tutelares da política. É a ideia do poder moderador conferido ao Exército. Que o Exército brasileiro hoje fala de uma forma tão desabrida. Nós somos o poder moderador, nós somos o mantenedor da República e da democracia. Então esse papel auto-intitulado eles se deram. Foi dado a eles, num primeiro momento, e depois eles tomaram. E hoje eles querem, de fato, mandar na política. Eles não admitem que os civis comandem a política. Mas isso é um imbróglio que vem se desenrolando, é uma briga política que vem se desenrolando desde 1822. Evidentemente, essa briga vai ter que chegar um momento em que ela vai ceder. Ela vai ceder. Um grupo vai ter que dominar o outro. Mas são interesses completamente distintos, são grupos completamente distintos. Tá? Mas os interesses são equivalentes, ou seja, é a tomada do poder. Nenhum desses grupos vai pensar no Brasil. Nunca pensaram. Os interesses deles é que têm grande relevância. E aqueles que pensam, pequeno grupo que pensa em fazer alguma coisa em prol do Brasil, ele é tido como um inimigo. Tá claro? A história política brasileira é uma história muito diferente daquilo que nos é contado. Né? Bem, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha clareado um pouco essa questão política. E no próximo programa nós vamos continuar falando do efeito colateral disso. Quer dizer, por que os militares se intrometem na política brasileira. Então isso não foi por causa do Bolsonaro, não. O Bolsonaro é mais uma linha de ponta, né, uma lança de agulha da atuação desses militares que sempre trabalham em conjunto com essa elite brasileira. Só que eles brigam. Né? Os militares brigam internamente, têm diferentes facções, e a elite briga internamente, ela tem diferentes facções. Eles comem o fígado um do outro, e quando eles brigam, resulta nisso, quer dizer, você tem uma alternância de poder. Alternância de Constituição, o resultado é que o Brasil fica sempre numa gangorra, né? Não há estabilidade. Eles não permitem nenhum tipo de estabilidade, porque essa gente até hoje briga, como cão e gato. Tá claro? Bem, vamos ficando por aqui e nós vamos continuar com esse assunto, não do Império, mas a ingerência militar dentro da atuação política brasileira, na semana que vem. Até o nosso próximo encontro.